Kumanda gira engana zila kiwa. O amor relampeja, quebrando a semente da guerra. Sagrada é a força da terra, brilhando em um só pensamento. O louro mandou botar um presente para Iemanjá. Colocar no mar de amor para saltar. Ogum me batizou com a bênção de Oxalá. É felicidade é com a família. Sou Herê, sou Mandiga, sou Manhã, sou Antônio, afilhado de Xangô. Sou Café, cana verde, que beleza. Sou da paz, do amor, da natureza. Eu sou raça negra. Estamos em pleno mar. Odarilê e África, diáspora da África, maravilha viver lá em Mãe África, imigração forçada da África, era um sonho dantesco de guias de ferros, instalar no açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendamente a dançar. Negras mulheres levantando as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Presas não era de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, chora e gemiando. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro de martírio embrutece, canta, geme e ri. Meu Deus, dos desgraçados, dizem-me vós, seu Deus, se a loucura
tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com as pontes de tuas vargas do teu manto de borrão? Reis, rainhas, homens, mulheres que vieram de África e aqui foram brutalmente, monstruosamente escravizados, sem ar, sem luz e sem razão. Ó Darilê e África, diáspora de África, maravilha viver lá em África, imigração forçada, África. Minha flecha certa, reta, direção da liberdade, nossa razão concreta, terra preta, longe, muito longe da opressão. Nunca dissemos adeus da África. Em nossas mentes e de memória fresca, replantamos suas lições no estreito e vasto chão do agora e do possível. Quilombo é um sol que se avista, é um sonho acordado, é um ponto de vista, é qualquer lugar onde damos as mãos após varrer brechas e se achando em qualquer caminho, 70 guerras e seus espíritos, enraizando falantes em pedaços de sonhos e de esperança. Vidas pretas importam. Axé. Gente, a carne mais barata do mercado era a carne negra. A carne mais barata do mercado era a carne negra, que vai de graça para o presídio, para debaixo do plástico, que vai de graça para o subemprego e por hospitais psiquiátricos, que fez e faz história carregando esse país no braço. O cabra aqui não se sente revoltado. O vingador é lento e muito bem intencionado. Mas esse país parecendo todo mundo com o cabelo alisado, espichado. Mas esperamos algum antepassado da cor brigar gentilmente por respeito, brigar por direito, brigar por respeito, que algum antepassado da cor brigar, pois a carne mais barata do mercado era a carne preta. Ô de casa! Ô de casa! Ô, de fora! Licença, meu velho. Eu posso entrar? Fica à vontade, esse menino. Sua bênção, meu velho. Os orixás que te abençoem. Ah, meu velho. Eu sinto tanta angústia. Uma ira. As feridas, a dor, a cicatriz. Eu sei, meu filho. Você é um homem preto, viver nessa sociedade racista e cheia de preconceitos. Mas eu vejo uma luz no túnel. Eu vejo o brilho no olhar do menino. Sinta, meu filho, os elementos da natureza. O fogo, a água, a terra e o ar. Inspire, expire. Transpire esses elementos da sua alma, que vai reverberar em todo o seu ser. A cura. Você sabe qual é a chave? A chave de tudo é o amor. É o amor, menino!
Preto, sábio, sábio, preto, sábio, 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 preto, preto, sábio, sábio, preto, os lábios pretos do sábio, do preto, velho e sabido, sabe de tudo o velho, preto, sábio, lábios pretos do sábio, do preto, velho e sabido, sabe de tudo o velho, preto, sábio, sabe de vários remédios, o sábio, sabe de várias mantilhas, o sábio, sabe de várias folhas, o sábio, sabe de várias redas, o sábio, sabe de várias regiões, o sábio, é de amor, é sábio, pede a bênção ao velho, pede respeito ao velho, pede a bênção ao velho, o respeito ao velho, pede a bênção ao velho, respeita! Ei, o chorodô. Ei, o chorodô. É o mar, fefé, chorodô. Ei, o chorodô. Ei, chorodô. É o mar, fefé, chorodô. Eis-me aqui. Serei eu, a voz que nunca seja, porque a voz pode remeter o que não há. Água mãe, voz que aprimorais o meu desmanche, para que eu possa vos representar. Querido meu, que na vida rápida beleza saberá que o tempo é nunca se deixar. O mistério são gotas flutuantes. Ser maior é respeitar o que o mistério da vida nos dá. Eis aqui, morrendo de mim, ao mergulhar-me, a água leva as mazelas da vida, lava minha alma, lava minha alma. Ei, chorodô, é o mar, fefé, chorodô. Preto. Ei! Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar, viu? Como você foi? Meu filho, cabelo vem da África, assim como meus santos. Benguelas, jeje, manos. Respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichar, deixa. Se eu quero assanhado, deixa. Se eu quero careca, deixa. Se eu quero black, deixa. Se eu quero rasta, deixa. Deixa as madeixas balançar. Cabelo vem da África. Assim como os santos. Respeitem meus cabelos brancos.
Então, que se dissolva tudo. Que tudo corra como um canal de ligação. Que sejam os desejos insensatos e os voos sublimes. Que tudo se dissolva como este momento. Que tudo se dissolva como um novembro negro. Que tudo se dissolva como as lágrimas. Como o suor. Como o orgasmo. Como o amor. Como a flor. Que tudo se purifique até alcançar o significado obsceno do êxtase. Que nós, o povo preto, somos a força, a fonte que nunca seca. E nosso grito ecoa, está solto desde sempre. O povo preto foi, é e sempre será a força, beleza, singela da gente, que sente na alma a dor de sempre. As flores, o vento, a chuva, tempo, zaratempo. O tempo é tudo, tudo é tempo. O tempo não para, portanto, não que beleza. Tempo, zaratempo, tempo. Ô, Gunhê! Ô, Gunhê! Zumbi é Senhor das guerras. Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi que manda. Zumbi! Comandante guerreiro! Ô, guerreiro mor capitão. Da capitania da minha cabeça, mandar eu correr. No meu coração. Minha espada! Espada só da guerra. Antimatos, barricelos de guerra. Minha espada! Espada só da guerra. Meu quilombo, incandescente a serra. Em cada intervalo, em cada estupim do povo motivo. Em cada intervalo da guerra sem fim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Do candomblé, do maculelê, do samba, do hip hop, da dignidade, da bondade, do respeito, da liberdade. Brasil! Meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação. Zumbi, comandante guerreiro, mandai eu confiar no meu coração. Zumbi é o Senhor das guerras, Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é ele que manda. Zumbi é o Senhor das guerras, Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é ele que manda. Ô, Gunhê! Ô, Gunhê! Andar com fé eu vou, viu, gente? E a fé não costuma falar.
Mais um. Vocês também, minha gente. Mas quem é ateu, hein? Que viu os milagres como ele. Sabe que os deuses sem Deus não cessam de parar. Não cansam de esperar. E o coração que é soberano, quem é Senhor. Não cabe na escravidão. Não. Não cabe no seu não. Não cabe sim de tanto sim. É pura dança, sexo e glória. E para além da história. Xangô manda chamar. O Batalapia. A mãe Oxô chora, lágrimas de alegria. Pétalas de Oxalá, minha sanha. Olá. É no xaré que brilha a prata e a luz do céu. O povo negro já entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Tudo chegou. Sobreviventes do navio. Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagre de fé no extremo. Boa, transar, boa. É bom. Baixo. Trabalho. Encruzilhada. Saravá. Boa. Nua. Sua. Livre. Sara. Saravá. Diversidade. Sara. Saravá. Liberdade. Sara. Saravá. Felicidade. Magia negra. O toque do afoxé. A ginga faceira da negra mulher. A resistência da fé do povo do axé. Magia negra é performáticos, quilombo dos palmares e seu legado. Zumbi, Dandara, Gangaçuba. O sangue derramado nesse chão. Ei, a mãe África, origem de tudo e de todos. Magia negra é a luta do nosso povo, que luta para transformar todo dia para viver de boa, na boa com o universo. Magia negra é, gente, já pode ir lá para de Margarete Menezes, de Virgínia Rodrigues. A música de Tigana Santana e de Carlos Gidal. Os mestres, Senhor Mateus Aleluia e Senhor Gilberto Gil. O máximo respeito. Magia negra é a beleza do Eliaê, dos filhos de Gandhi, da banda de Dá, da banda Olodum. O talento de Mário do Simão, do balé folclórico da Bahia, o bando de teatro Olodum. Magia negra é os mestres de capoeira, Bimba e Bastinha. Magia negra é o maestro da Enxequerê e a doce magia negra do seu berimbau. A baiana do Carajé, com seu tabuleiro e seus deliciosos iguarias africanizadas. Magia negra é o olho preto da criança preta. Isso sim que é magia negra. Magia negra é o amor. Religiões
de matriz africana. Axé para a revolta dos búzios. Axé para a revolta dos malês. Axé para as comunidades quilombolas. Axé para os bairros periféricos, as comunidades, as favelas, que são os quilombos contemporâneos. Axé para o povo originário, a população indígena. Axé para os LGBTs queridos mais. Axé para as mulheres. Axé para o universo. Axé para todo mundo assistir. Gente, eu sou negrocídio. Eu não tenho vergonha não. Desde a posição que eu luto. Eu sou negrocídio. E não tenho vergonha não. E desde a posição que eu luto. Vou dizer para todos que a cor dessa pele é limpa e linda demais. Vão dizer para todos que a cor dessa pele é limpa e linda demais. Ei, Moriô! Ei, Moriô! Vocês, por favor, comigo. Ei, não deixa. Não, papai bater. Ei, Moriô! Epa, babá! Ei, Moriô! Vem para essa boca, né? Ei, Moriô! Vai, babá, vamos lá! Emoriô deve ser uma palavra da cor, uma palavra de amor, um paladar. Gente, Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu. Pra Oxalá, Emori pra você, Emoriô. Vamos lá, galera. Emoriô deve ser uma palavra da cor, uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Emori pau, Emoriô, epa babá, Emoriô, epa pai Oxalá. Da manhã, vieram aqui nos prestigiar essa performance poética chamada Magia Negra, né? Deu muito beijo na alma de vocês. Também queria agradecer o acolhimento da casa do Teatro Gamboa. É dessa casa, velho. Nino, Natan Lemos. O nome do doutor mentira, né? É Vicente, né, Natan? Vicente, Alex, a galera toda. Que acolhimento, que amor. Também queria agradecer muito a Cita Brito, que está dando apoio da produção. Essa atriz, Marina. Não vou falar o currículo todo, não, precisa. Ela vai de currículo, de cena. Queria também agradecer a Paulo Neri, né? Legal pra caramba. Então, gente, é isso. Eu não posso esquecer que logo após daqui do nosso espetáculo, do performance, vai haver um bate-papo com duas mulheres pretas, lindas, inteligentes, historiadoras, poetistas e ativistas. Renata Lima e Helen Taylor. Cardoso. Viu, gente? Vai para embora para ouvir a conversa, vai para uma delícia sobre hoje, o que vai ser hoje, né? Pode todo mundo? Pode preparar.
Por favor, luz aí da plateia. Eu não sou daqui. Você tem um amor. Eu sou do Capula, gente. De São Salvador. Marinheiro sou. Não é daqui. Marinheiro sou. Mas não tem amor, viu, gente? Marinheiro sou. Tu mora no Arraial do Capula. Marinheiro sou. De São Salvador. Marinheiro. Todo mundo. Marinheiro. Vai dançar. Vai dançar. Marinheiro sou. 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 Marinheiro. Agora vai ter só interação. A gente vai chamar duas pessoas. Você vem, você vem. Aqui na plateia. De onde que ele tá falando? Samuel. Você branco. Pronto. Vou chamar lá pelo pessoal. Salva de palmas, pessoal. Também encabulada ela. Mas não, sem chão. Isso não tem agora não. Deixa eu pouco pra frente. Não, não sei pra sai, não pião. Sai, andava, vamos brincar. Sai, ô pião. Sai, andava, boa. Bota a mão na cabeça, bota na cintura. Vai, embeleja no corpo, não deixa na outra. Sai, pião. Sai, andava, Obrigado, Samuel, aí, Adeus, adeus. Boa viagem. A mesma palma. Eu vou me embora. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem.
você só esqueceu de chamar a Mari. Nossa pró. Mas tá lá escondida. Tá ali escondida lá no fundo. É. Ela se escondeu logo, porque pra não chamar ela. Quer dar uma sambadinha, Mari? Ela vai fazer a Mari. Ô, problema. Um, dois, som. Senhoras e senhores, antes que eu esqueça, meu maestro Antônio Soares. Salva de E palmas. pra fechar também. E aqui, gente, músico, bailarino, orgã, capoeirista aí falando. Bonito, olha falaram aqui, bonito. Bonito, hein? Falaram aqui atrás. Bonito, tá gato. 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 Nego Zum, Bahia. Muito cobiçado. Faça uma reza, viu, meu filho? Você quiser. Alex. Mari e marido, chega mais pra frente. Não é melhor, né? Chega todo mundo pra frente, cada, né? Vem, Vai gente, ficar mais vai pra perto. frente. Cada plateia. A Vocês também, plateia Gu? pequena. Ah. É, chega aqui, ó. Senta aqui, por aqui. Vocês querem assim? Depois esse panorama? Tá bom? Cadê Renata? Tá frio aqui? Ah. Aqui até que não tá tanto. Você quer aproveitar e receber alguma coisinha enquanto a Renata não chega? Gente, bom dia. Você é bonita, viu, filha? Você é linda. Obrigada. Bonita. Você é linda, menina. Depois me Uma ensina. rainha. Vou ensinar. Uma rainha. E aí você me ensina a ser bonita assim. Rapidinho de conversar. Elas são lindas. Já foi rainha do carnaval, realmente. Usa Bahia também. Ó, rainha do carnaval. Usa Bahia. Segundo lugar, não usa do Brasil. Fiquei em segundo porque perdi pra Loura. O Rio Grande do Sul. Pronto, Você sabe disso, né? Já notei. Vocês querem Preconceito. receber alguma coisinha? Agora, gente, vamos... Deixa a gente. Ah, então pronto. Então fica à vontade. O palco é de vocês. Pra gente compartilhar. Ou eu falo bastante alto, vocês conseguem escutar bem. Muito bem. Vai ficar bem. Tá bom? E Helena? Melhor do Nunca foi daí. Mas deixa aí, se precisar. A prática, né? Não tem jeito. Vamos lá. Bem, a gente, bom dia, né? Mais uma vez. Salve esse 20 de novembro, salve esse dia da consciência negra. Tá vazando a conversa de um dia. Tá vazando a conversa daí de cima da casa. Antônio fecha Não, demais. porque eu não tô ouvindo o que a gente tá falando. Ele gosta de fechar, gente. Mais uma vez, viu? Bom dia. Bom dia. Salve 20 de novembro, salve Dia da Consciência Negra, as ouvintes palmares e toda a nossa ancestralidade. Salve. Achei. Os livres e aqueles que foram escravizados. Todos fazem parte de nossa trajetória. Quando o Cunca, que é o Antônio Soares, falou comigo, eu pensei logo em Helena. Ele disse assim, não, vou dividir esse espaço com Helena, né? Que eu conheci, a gente se conheceu primeiro virtualmente, né? E aí depois teve a oportunidade de nos encontrarmos, né? Mas essa é mais uma das poucas vezes que nós encontramos presencialmente, né? É uma coisa assim, bem próxima, né? Mas que demonstra que a questão das redes faz com que a gente encontre muita gente, reencontra, né? Muita gente. Bem, quando a gente está nesse dia, né? E a gente vem falar sobre a questão histórica, e é uma data, infelizmente ainda não é feriado na Bahia. E quando eu falo da questão do feriado, não é para ser um dia nosso de folga e descanso, mas um dia que marque cronologicamente para que chame mais atenção. Porque a gente ainda tem uma resistência da sociedade como um todo a essa data, né? A gente tem dados estatísticos de que a maioria da população brasileira é negra. O IBGE diz entre pretos e pardos.
somos a população negra, a maioria nesse país. Salvador, nossa cidade, é a cidade mais negra fora da África. E aqui ainda encontramos essa resistência de valorização, de validação dessa data. Né? E há pouco tempo a gente está, há pouco tempo não, vamos dizer assim, desde 2016, né? Com todo o ensaio do golpe político e todas as questões, nós vamos ter um retrocesso no pensamento, inclusive dentro da Fundação Zumbi dos Palmares, que são associações voltadas à população negra, à valorização de tudo, da cultura, da política, da acessibilidade negra a todos os lugares. E a gente precisa de educação e a gente precisa se manter na educação. Né? Então, a gente tem cotas sociais e raciais para o ensino superior, mas precisamos de um olhar mais efetivo para o base, para a escola básica. Ainda meninos e meninas, principalmente pretos, estão evadindo das escolas. Como eles vão chegar à universidade se eles não fazem o básico? E evadem da escola porque não se veem, não é na questão de dizer não tem um professor negro, principalmente em Salvador, você não vai dizer isso, mas dizer que aquelas pessoas não são valorizadas, tudo que ela traz de seu cotidiano não é valorizado na sala de aula, e isso passa pelo racismo estrutural. Então, se você tem um menino que é de terreiro e ele precisa passar por todo o seu processo, e ele vai com a roupa, com ritualística, com todas as questões que envolvem a sua fé, e ele é hostilizado na escola por colegas, por professores, por direção. Como esse menino vai querer voltar? Hoje a gente já tem as leis, né? Mas antes isso aconteceu bastante. Isso é só um exemplo da questão religiosa. Fora todas as outras questões que a gente não vai chamar racismo de bullying. Bullying é uma coisa. E quando é direcionada muitas vezes à criança negra, ela é realmente racismo. Porque toda vez que você vai utilizar as questões do estereótipo e do fenótipo, né? Da questão da textura do cabelo, da questão da cor da pele, a gente vai entender isso como racismo. Não é um simples bullying. Não que o bullying seja simples, mas que racismo é a gravidade, né? Não é à toa que é crime. Então, a gente discutir, pegar esse espaço e falar sobre isso é de extrema importância. Não é só o dia a dia em nossa casa, né? Helena que tem um neném, um menininho negro. Eu que tenho duas meninas, mulheres praticamente negras, né? E que você vem fazendo todo um processo do que não puderam fazer com a nossa geração. E aí a gente vai fazendo todo um processo para que a próxima geração seja mais instrumentalizada ainda, né? Eu costumo dizer em casa, dizer assim, eu quero ancestrar na minha descendência. Eu quero ancestrar na minha descendência. Né? Então, é essa ancestralidade latente, surgida na compreensão, na discussão, que nos interessa. Né? Em todos os sentidos, a gente precisa valorizar tudo. Não é só o diploma de alguém, de um doutorado, de um PhD. É a habilidade artesanal de alguém. Diga. Aberta perguntas? Eu queria que a Helena falasse, mas aguarda essa pergunta. Pronto, me apresentei, tá? Nem me apresentei, né? Pode falar do seu Falo currículo. bastante. Não. Eu sou Renata Lima, né? Sou historiadora, professora, né? Poetisa, escritora, ativista. Estamos sobrando o currículo dela, né? E vamos aí, caminhando, certo?
Mas ainda rapidinho, antes de você tomar, conversar, eu só queria fazer uma pergunta, depois vocês dois podem responder. Para não esquecer. A dona Milete Preto, eu vou te Renato, porque o marido dela é meu amigo, irmão mesmo, Moisés. Você falou uma coisa que eu queria só me questionando. Eu podia responder como homem preto. Mas perguntar você quanta mulher, porque você que vai responder quanta mulher preta, pode ser depois. Você tem essa preocupação com essa coisa ancestral do preto na sociedade. Mas você também é casado com um homem preto, também de historiador e muito inteligente. Ele também tem essa preocupação ancestral. Não precisa responder agora. Você falou das suas filhas, que você falou que quer. Nunca conversei isso com Moisés. Será que Moisés fala? Porque vocês falam direto, não é só você. Vou terminar. Porque me chamam de Cunca de infância, né? Cunca fala tanto de racismo e a mulher dele é branca. Eu falei, gente, o racismo não tem a ver com. Margarete não é branca, não. Não é retinta, não é retinta. Não é Tem retinta. branco aqui no Não Brasil. é retinta, pronto, não é retinta. Só no Rio Grande do Sul que Não são é os retinta. descendentes mais Mas não é próximos. isso, é a minha história até. Aí, você nunca casou com mulher retinta? Fala um branco para não falar retinta, porque você tá se meteu. Você se mete na bosta. Aí, Renata também não é retinta. não. Então também não é branco, Pronto, não é isso. Aguenta. Corte isso, corte. Corta, Paulo. Pronto. Corta, Paulo. Pronto, rodou, agora já rodou. Gente, bom dia. Estou feliz pra caramba de estar aqui. Peço licença, né? Palavra e ancestralidade viva. E para mim, estar nesse espaço que eu sempre estive enquanto espectadora, tive momentos lindos aqui, só para citar dois. A estreia de Denise Correia como cantora foi nesse teatro. E eu me lembro, foi a primeira vez que eu vim aqui, né? Esse teatro que tem 48 anos, é um dos pontos de cultura da cidade, né? Um lugar estratégico, acho que é muito importante a gente celebrar. Sempre agradeço a meu pai, que sempre, desde pequena, sempre despertou em mim o desejo de ir a teatro, a cinema, a literatura. Então, assim, eu tenho feito essa restituição sempre, né? Se eu sou uma amante, antes de ser uma escritora, né, professora, eu sou uma amante das artes, e isso eu devo ao meu pai, né? Que desde criança me trazia para os espetáculos infantis, e isso ficou na minha memória e na minha prática, e eu já tento trazer isso para o meu filho. Então, assim, esse teatro ele é muito especial nesse sentido, e tem um espetáculo que eu assisti aqui, com Mônica Santana, chamado Isso Não É Uma Mulata, né, que faz um questionamento justamente sobre como a construção da identidade das mulheres negras são forjadas pelo racismo e como nós mulheres precisamos efetivamente nos empoderar no sentido de sermos protagonistas da nossa própria consciência. Eu gosto desse nome, consciência, nesse dia, não só porque são 365 dias de consciência, não tem um só dia que eu levante da cama e não lembre, e não me olhe no espelho e dizer assim, ó, sou preta, mulher, mãe e tudo que eu trago, né? Porque a gente não é só isso, mas tento nos colocar nessa caixa e é todos os dias a gente refletindo para não só resistir. Eu acho que chegada a hora de a gente buscar esse lugar da existência plena, de resgatar a nossa humanidade, porque o que a colonização nos fez foi retirar essa humanidade e nos colocar nesse lugar da animalização. Então, eu gostei muito do espetáculo, né? Porque você traz várias referências de um repertório musical, artístico e de domínio público que reverencia a população preta como grande matriz dessa civilização brasileira. Porque dá pra gente pensar uma África sem o Brasil, mas como pensar o Brasil sem África? Não existe. Então, somos grande matriz civilizatória desse país. Mas esse é um país que por muito tempo foi romantizada a construção dele, né, através da democracia racial. Então, o Brasil, eu creio que esses últimos tempos em relação à política ficou escancarada que é um Brasil violento. Ele começa com expropriação de mão de obra, sequestro, estupro, né? Então, a gente já falou aqui do colorismo, você vê o que é o nó que dá na nossa cabeça, essa questão do colorismo, né? Ah, é preto, não é? Sim, a matriz civilizatória desse Brasil é preta, então, assim, ainda que a pele não evidencie diretamente a nossa negritude, a nossa cultura, a nossa música, tudo, esse teatro, tudo que é feito nesse país tem sangue, suor e lágrima preta. Pronto, vamos partir daí. Então, enquanto a gente ficar discutindo tonalidade de pele, a gente está perdendo tempo. Não estou dizendo que é importante. Penso que é importantíssimo, sim, a gente se reconhecer e buscar outros prismas, porque, assim, a experiência da negritude ela não é universal, tá?
Então, assim, a gente parte de vários lugares, a gente precisa respeitar, mas buscar qual é o país que a gente vai querer daqui para frente. Porque enquanto a gente ficar só discutindo quem é preto e quem é branco, a gente não avança. Eu estou querendo outras discussões, certo? Eu estou querendo outras referências. Por exemplo, nós aqui somos grandes sobreviventes. Primeiramente, de uma grande pandemia, que é o racismo, tá? Porque o racismo, essa sim é uma grande pandemia. E segundo, a questão do coronavírus, que a gente já está numa outra reconfiguração. E lembrar de que quem fez a decodificação desse genoma do coronavírus foi uma mulher preta. Por que a gente não evidencia isso? Né? Jaqueline Góes é uma mulher preta de Salvador. Tá? Então a gente tem várias outras referências que eu acho importante a gente falar de música, de cultura, de esporte, mas a gente quer outras referências. Eu quero ver outras Jaquelines atuando em outros espaços de poder. Então, assim, eu agradeço a Renata quando ela me chama, porque, assim, esse lugar da palavra para mulheres pretas, muitas das vezes nos foi negado. Porque a mulher preta fala gritando e gesticulando, porque isso traz na minha carga ancestral o silenciamento das que vieram antes. Então, quando me chamam para falar, eu venho com muito amor, com muito carinho e faço a referência a essas mulheres que foram silenciadas. E durante muito tempo a gente foi forjada na rivalidade. Então, quando a Renata me chama, e eu tenho essa oportunidade de celebrar, de comemorar, e o que é comemorar? Rememorar juntos. E eu não quero uma história só de dor, mas eu quero outras referências, eu quero acessar outros espaços, eu quero que as minhas e os meus tenham outras possibilidades, tá? Que não seja aquela questão de sorte, né? Alguém que colocou. Não, a gente é excelente em tudo. Vamos olhar aí, a gente já fez aqui uma série de referências, que não só na cultura, na arte e nos esportes, né? Que a gente é extremamente capaz, nós somos excelência. Ninguém ia chamar para construir um país, é isso que eu digo aos meus alunos. A população preta, que para quem veio para o Brasil, é uma mão de obra de excelência. Você iria contratar para a sua empresa alguém que não tivesse competência e habilidade? Por exemplo, quem tinha ciências das tecnologias para o cultivo da cana-de-açúcar era a população preta. Quem tinha a técnica também de extração da mineração, a população preta. E isso precisa ser dito, porque as pessoas pensam, né, o senso comum pensa, que essa população preta que foi embarcada, né, capturada, expropriada da sua liberdade, eles não vieram com a carga, ou seja, com todo um arsenal de repertório, de conhecimento. Tá? Então, esses corpos que foram atirados ao Atlântico, que aqui chegou, só chegaram com seus corpos e com toda a sua mentalidade, e reconstruíram, fizeram e deram a cara desse país. Tá? Então, eu penso que é para ontem, basicamente isso. Eu estou muito feliz de estar aqui celebrando. Somos sobreviventes, mas não sob o ponto de vista do romanciamento, né? Porque muito se romancia sobre esse nosso passado presente, né? Tem uma frase do Ilô Fernandes que eu gosto muito, que ele diz, né, que o Brasil tem um enorme passado pela frente. Eu estou cansada, eu estou querendo avançar. A gente precisa avançar. E assim, esse 20 de novembro é especial porque a gente sai de uma corrida eleitoral em que a gente trouxe respostas, a gente, né, tá numa nova reconfiguração, mas o que a gente vai fazer? A gente vai continuar como tutela de chegar lá, dar o nosso voto e não fazer nada? Eu acho que é chegar na hora de a gente colocar a mão na massa, cobrar, fazer, se predispor. E eu penso que é isso. E tudo vai começar pela ciência, pela construção do conhecimento. Então, consciência, ciência, conhecimento e transformação. Porque quando a gente sabe, a gente avança. Então, é isso. Gratidão. Eu levantei, Eu estava conversando lá fora com o Renata, né, não foi? Sobre que a minha visão, a gente tem avançado, né? A gente está bem distante de chegar onde a gente merece chegar, que é um lugar que eu acho que nem deveria estar sendo concorrido, almejado, já era para o universo ter nascido com isso, a igualdade entre as raças, né? Mas eu estou vendo que a gente está conseguindo, está dando um pulo, um salto, né, em relação à nossa presença na televisão, no trabalho, né? Enfim, em todos os degraus da vida. Eu digo televisão porque a gente está vendo a TVE com programas específicos voltados para nós, para a nossa raça, para o nosso povo, para a nossa gente. Até a Globo também está fazendo isso, não é? Isso para mim, gente, é um pulo, porque tudo a gente vê, a gente que faz cultura, a gente vê que quando chega na televisão, dá um salto. Você também vê dessa forma? Renato já me respondeu, mas você vê dessa forma? Vai ser real quando a gente
pessoas que pensem a negritude, a representatividade da negritude, nós por nós. Não adianta a gente colocar pessoas negras onde os papéis, né, as histórias não sejam contadas por nós mesmos. Isso é a minha preocupação, porque quando isso acontece, acaba reforçando alguns estereótipos. Né? Então, assim, por exemplo, o Lázaro Ramos está fazendo um trabalho incrível nesse sentido, né? O Aldo e a Anunciação também, e tantas outras, né? Que agora é os que me vieram à cabeça. Né? E Lázaro Ramos está fazendo isso, e tem outros e outras também. Mas eu penso que nada sobre nós sem nós. Eu acho que a gente só não pode ficar feliz por parecer na embalagem do creme de cabelo, sendo que a química, né, a dona do negócio não vai ser uma mulher preta. Ela está ali só para lacrar e ganhar nosso dinheiro, porque nós somos 56% e somos nós que movimentamos a economia. Então está na hora de a gente comprar o black money, né, real, oficial. Não dá só para ser uma bandeira. Aí, por exemplo, agora nesse mês a gente quer professora bomba de convite. Bomba. Aí todo mundo quer falar. Aí fica aquele panfletarismo de fachada, entendeu? Então, se for como hoje aqui, eu já conheço o trabalho de Antônio, né, sei que ele é quadrilheiro, conheço você através dos olhos do Denise e fala de você muito bem, assim. Então, quando eu vejo que são pessoas, é aquela coisa, a gente trabalha de novembro, a gente está discutindo, pautando de novembro a novembro. Então, a depender de quem seja, eu disse alguns não, e muito tranquila. Porque se for só para lacrar em cima da nossa causa, não dá. Então, a gente também tem que começar a despertar essa consciência no sentido de que eu vou comprar na mão de uma pessoa que tem comprometimento com a causa e fazer essa economia circular, ou das grandes empresas que vira e mexe a gente vê os casos de racismo, né, acontecendo e acaba comprando lá, né, porque tem essas lojas de departamento que sempre vocês veem, tá acontecendo a questão de racismo, mas chega na hora uma mana que vende uma roupa incrível, né, uma peça exclusiva, você acha caríssimo, agora dá 200, 300 reais em loja de departamento, então precisamos mudar as mentalidades. Pegando a sua pergunta que foi para ela, mas é um papo aberto, né? Paulo, essa coisa da televisão, eu acho ainda pouco, sabe por quê? Olha bem, eu te pela gente, você é um ator da porra, velho. Eu já tenho uma história de teatro há muito tempo. E sim, sai vários não, eu sei, Clóvis, Oliveira, um monte de lá. O Zé Carlos que está ali, ó. Cadê ele? Zé Carlos, cadê ele? Ali. Zé é um grande ator também, Então, eu não digo sorte, tem uma sorte do próprio Lázaro, que nós já estamos falando no Vila Velha, e a própria Cláudia de Moura que está hoje, né? Sim. Maravilhosa. E Heloísa Jorge também, essa golana, e vários, e Fabrício Oliveira, essas pessoas pretas que estão nos representando isso, né? E tem esse compromisso. Eu acho pouco, só porque eu acho pouco, porque não tem espaço, sabe porque nós não estamos. E é uma luta constante, não é para falar nada feminina. É uma luta. Ali aquela pessoa que está ali, é um monstro, ator da porra, um dos melhores atores que tem aqui, velho. Muito bom esse cara, gente. Construção do personagem. Tá com automática. Então, é o que eu falo. Então, eu discordo um pouco de você. Essa abertura, eu acho que às vezes a cota, acho que cada cota tem que botar. Não, eu fiz uma comparação ao que já fomos antes. Bem pior. Não é isso? Pegando esse gancho, já que é um papo aberto e tal, Paulinho falou muito bem, uma coisa muito importante, o Antônio também trouxe. Tem uma atriz aqui na cidade chamada Tainá Andrade, que ela deu até uma sumida. E ela traz essa coisa muito forte que, como é seu nome? Helene falou. A Promari falou aqui. Falar sem propriedade, né? Tá precisando de mais pessoas pretas nesses lugares, né? Nessas lojas de departamento, representante não só a nossa cara lá no rótulo, para usar a gente, como sempre, com massa de manobra. Tainá recusou vários contratos da Rede Globo porque ela ia aparecer como a empregada doméstica, como a escrava. Tainá Andrade. A Índia Tainá Andrade. Ela falou, e ela é uma excelente atriz, é uma referência. Aquela mulher é uma monstra. E ela recusou mesmo. Na época, houve atores da cidade que falou assim, Tainá, você está sendo burra. Vá, faça a empregada doméstica,
faça a preta escravizada e depois, meu amor, você chega nesse patamar, né? Aí ela se recusou, porque ela falou, não, vamos fazer um trabalho, como Helena falou, da gente como protagonizando, como agora Thaís Araújo está protagonizando, né, uma história que não é uma história da nossa ancestralidade, né? Que nós temos, porque nós temos rainhas e reis africanos, né, que vieram para aqui como escravizados. Eles não fazem, eles não constroem uma história assim. É sempre a história do povo africano, do povo preto como escravizado e o povo branco, rei, rainha, imperador, imperatriz, não sei o quê. Sim, mas a história é essa, infelizmente. Não, a história é essa aqui no Brasil. Mas a gente pode pegar referências como tem no cinema agora, né? Mulher Rei, né? E Wakanda. A gente pode trazer essas histórias incríveis e colocar o negão lá e a negona como protagonista, né? Então ela traz essa coisa que a Helena falou, que a Promari falou aqui, reforçando isso, né? E a gente tem que lutar por isso mesmo. Mas Paulinho falou bem. Em virtude ao que era no passado, poxa, a Globo está com 2 novelas no ar, ao mesmo tempo, Mar do Sertão e Travessia. Aquelas 2 mulheres são pretas, não são retintas, mas elas são pretas e nordestinas. Então, isso para mim é uma vitória. Isso para mim é uma vitória. Não sei se para todo mundo, mas para mim é uma vitória. Sabe? Um avanço. E o caminho é esse. Daqui a pouco a gente está Protagonizando. A gente está na frente mesmo de tudo. Sabe? A ideia. Eu fiquei emocionada. Aí travou. Então, mas para mim é um avanço massa, velho. Um avanço massa. Porque ter essas mulheres como protagonistas, né? As histórias circulam em torno delas e tal. A Thaís Araújo também está na frente com... Sabe? Pra mim, eu tô super feliz. Muito feliz mesmo. A gente já está aqui, né, no Brasil, aí nós temos bastante referências, não brasileiras, não locais, porque geralmente quando as pessoas pensam num ator Lázaro Ramos, numa atriz Thaís Araújo, e olha que coincidência, eles são um casal. Então, um casal preto... Thaís Araújo e Lázaro Ramos, ou vice-versa. E aí a gente tem aqui no Brasil essa ideia que é limitante. Quando o Paulo fala sobre a questão de uma mudança, realmente para o que havia, há uma mudança, um avanço. Mas quando o Cuca chama também para dizer não é tudo aquilo, não é tudo isso, é para a gente ponderar. E é como se muitas vezes a gente dissesse assim, ai, para de... Deixa eu comemorar aqui, mesmo que alguma coisa está ali, deixa eu comemorar que Lula vai ser presidente, mas só que 50% são bolsominions ainda. Então deixa eu comemorar. Tipo isso, né? A gente tem enfrentamentos ainda, muitos, mas nós vamos nas brechas. Mas por que nós temos que ir pelas brechas liberadas? Por que não podem estender o tapete vermelho para a gente? É isso que tem que mudar. E isso é a nível mundial, porque quando Viola Davis, que é a principal da Mulher Rei, ela fala que fez um discurso há alguns anos, uns 8 anos mais ou menos, ela vai receber o prêmio dela e disse assim, a atriz negra precisa de oportunidade e que papéis sejam escritos para valorizá-la, para validá-la. Aqui você teve uma Thaís Araújo há anos que fez uma Helena de Manuel Carlos e ficou de lado na história, porque quem avançou foi a personagem paraplégica de Aline Moraes, certo? Numa sociedade nossa que é altamente capacitista. Ela é capacitista e ela é racista. Mas na hora de que ela vai ver a pessoa com deficiência e se ela for negra, pior. Então piora tudo para a negritude. E ainda teve aquela cena dela ajoelhada, levando pedir perdão na semana da consciência negra. Aquilo é muito Só para fechar minha fala, alguns artistas, colegas conhecidos meus, amigos meus de arte, de teatro, diz que eu fiquei, eu falei, que barulho de assunto.
com a Secretaria de Cultura, porque eu mando carta também para eu mando carta, tanto municipal como estadual, mandei recentemente. Senhor secretário, senhor presidente, sei da onde, tem que fazer, é bom para quem? Ou você deverá para que santo? Para nosso espetáculo, que está performático, não, ser contemplado. Não é sabe direito, eu vejo tanta gente que não é edital, e edital é limitado, para você chamar a gente para fazer, porque o povo preto, o periférico, não dá para sustentar uma arte sem visibilidade, sem um mundo de quem sobrevive de arte. Mas não, Antônio, você vai se queimar, vai se queimar de azul, não queimar. Nada se sustenta, porque assim, como a Helena tocou agora, você vai ser professora de história, vamos falar ali, vamos te chamar aqui, mas assim, em cima da hora, certo? Em cima da hora, porque como se for para cumprir pauta. Então, vou entrevistar, cumprir pauta. Quando a gente percebe isso, né? Eu tenho uma amiga que ela pegou com essa coisa de campanha, ela pegou e disse que depois, ela queria tanto falar, que depois que ela percebeu a violência que ela foi tratada. Porque assim, o local era uma entrevista, queriam que ela desse a entrevista, só que acharam muito ruim e ia chegar até a quebrada dela. E fizeram que ela saísse da casa dela, já que o combinado era ir na casa, para ir para uma praça, que era um local mais central. E ela, com aquela ânsia de dar entrevista, de fazer parte do movimento, ela foi. E depois que ela fez, ela sentiu um vazio, como se ela tivesse sido violentada, roubada, agredida. Mas só que ela não teve voz naquele momento. Quando foi cair na ficha, aos poucos, essa ficha que vai caindo, quando a gente pega e fala, a Helena fala na questão dessa mulher forte, da mulher que é a mulher negra que é dita como raivosa, né? Tem um episódio recente que aconteceu com a mulher do Gagliasso, não é? Giovana. Giovana gritou, berrou, chamou a mulher. As falas foram um pouco contidas porque acabaram os primeiros vídeos, foram saindo com áudio, depois pararam, começaram recortes, porque ela ataca a mulher, chamando a mulher de feia, de não sei o quê, blá, blá, blá. Só que se fosse uma mãe negra que fizesse a mesma coisa, essa mãe negra ia ser expulsa no tapete junto com a criança. Vai ser presa. Certo? Já aconteceu episódios não está distante de episódios de eu estar com minhas filhas e as pessoas de loja, de shopping em Salvador, gente, nossa capital metropolitana, quererem agir agressivamente com as crianças. Eu acho que no Brasil, para nós negros, ver a nossa inclusão no lugar é quando a gente não precisar de leis para que isso aconteça. Enquanto a gente tiver leis para que a gente seja incluído numa faculdade, para a gente ter e fazer papéis em televisão, porque carga lei que está lá, por isso que está esse aumento, enquanto a gente tiver leis que obrigue a gente a ter isso, e não sem precisar de lei, já que são todos iguais. É um branco, é um preto, é um negro, é um mulato, é um índio, todo mundo tem os mesmos direitos sem precisar de leis. Enquanto tiver leis para poder eu ser inclusa numa faculdade, para que eu seja protagonista de uma novela, para que eu seja incluída em um filme, num teatro, num musical, não é um direito. É uma lei. Até porque a raça é uma obrigação. Tem lugar que é obrigatório aquilo. Vou botar porque você é negro, faz parte. Eu não quero isso. Eu quero ser sem precisar de ser lei. Eu tenho direito com todo mundo. Como é seu nome? Marinalva. Marinalva. Mas ainda não é. Quando a gente tem uma legislação sempre, em qualquer estado do mundo, estado de qualquer nação, a gente tem uma legislação para garantir os direitos. O negro no Brasil é cidadão de segunda classe, de segunda categoria, que está no imaginário e na prática.
Quando a gente tem uma legislação, e aí vamos aí para a história. Vamos aí para a história. Nós temos legislação para nos dar direitos. Ou ela nos dá ou ela nos tira. E foram feitas várias leis no Brasil para tirar o direito do negro. Então, quando você tem uma lei, vamos pegar o Império, né? Para ir mais para trás, vamos pegar o Império. Então, nós tivemos 2 imperadores, um português, um nascido aqui no Brasil, mais loirinho, filho do português, um austríaco. Que aqui, deixado aos 5 anos de idade, foi preparado para ser imperador. Consta que a Inglaterra, toda poderosa Inglaterra, ela desde a independência, da proclamação da independência, né, em 1822, no documento oficial, né, porque de fato foi aqui em 1823, né? Então, em 1822, a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, ela fez várias exigências, inclusive que no prazo de 3 anos o Brasil tornasse livre todos os seus escravizados. Em 1822, com prazo para 1825, que se estendeu até chegar ao prazo de 10 anos. Em 1822 foi o momento da independência. Em 1825, o Brasil, se atendesse à Inglaterra, nós teríamos uma abolição em 1825. Quando foi abolida a abolição, a escravidão no Brasil? Em 1888, no final do reinado do Pedro II. Os ingleses, visando o Brasil, e o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Quando eles visando atingir o Brasil, coisa pensada, né? Como os tratados antes era para inglês ver, inglês bem satisfeito, interessado no ouro português, né? No ouro brasileiro, que não chegava nem a assentar em Portugal, ia direto para a Inglaterra. Ele vai fazer o seguinte: está passando por uma revolução industrial e eu preciso de consumidor. Olha, escravizado não ganha dinheiro. Bora, liberta todo mundo aí, que eu quero que trabalhem e comprem. Não era porque eram bonzinhos, não era direitos humanos. Era todo o governo. Ele vai pressionar o governo brasileiro e o governo brasileiro. Isso é uma revolução industrial, né? E o brasileiro não vai, o governo brasileiro não vai atender as demandas até que fique sustentável, né? Por vários processos. Tem a questão dos abolicionistas, tem a questão da resistência quilombola, uma coisa que se apagou da história, toda essa resistência, né? Porque é como se eles ficavam calados, era um feitor, 2, 3, com centenas de... Eu disse, gente, as torturas não foram só físicas, as torturas foram psicológicas, porque até hoje estão nos quadros, que são obras-primas. Você tem quadro que tem os senhores almoçando e uma criança negra embaixo no chão pegando o resto da comida. Então, esse imaginário coletivo brasileiro de ferir, de agredir, diminuir, a tortura psicológica respinga até hoje. Porque foi ensinado que foi tirada da nossa humanidade, como a Helena colocou. Objetos nós somos, naquele momento, então, somos comprados, vendidos, trocados, presenteados. E só para botar uma pimentinha, o racismo, ele retroalimenta o capitalismo. Não existe capitalismo sem o racismo. Essa é uma construção muito bem feita para, inclusive, concentrar a riqueza na mão de muitos poucos e que muitos e muitos como nós não tenhamos nada. Então, assim, a gente precisa ampliar, assim, eu entendo o que você fala, mas, assim, a gente vai ter que continuar lutando muito aí. Estou falando, isso muito. E é cansativo, eu entendo. Mari, né? Porque você vê isso, entendeu? E a gente tem que lutar para ter leis, para a gente ter nossos direitos. E não é só, e o que Renata traz da questão sobre o ponto de vista, eu acho que a gente já está chegando ao nível de perceber de como isso vai no nosso psicológico. Principalmente das mulheres que são a base, vamos falar de Brasil, né? A base
desse Brasil são as mulheres, que na grande maioria são o quê? Mães solteiras, provedoras do seu lar, né? Tem que acarretar vários papéis e isso está cansando. Acho que quando se fala em saúde mental e a pandemia trouxe muito isso, a gente tem que pensar que o autocuidado não é só um creme de pele. É eu ter um trabalho digno, é eu poder ter um transporte público de qualidade, eu ter direito ao lazer de levar meu filho para o teatro, ou de um dia querer tirar um dia sozinho. Então, assim, o autocuidado também foi tragado por esse capitalismo para vender para a gente que autocuidado é cabelo, é cílio, é unha. E não é só isso, pode ser também, mas beber uma água de qualidade é autocuidado, dormir 8 horas por dia é autocuidado, fazer uma caminhada, uma atividade física. Então, a gente tem que perceber que a gente está dentro de um sistema que ele é feito, inclusive, para nos exterminar, né? A gente, eu acho que um grande viés para a gente entender a estrutura desse país é perceber a questão da política do embranquecimento, que quando você dá liberdade sem assistência, você está dizendo então, quando você não faz da liberdade sem assistência e você chama, né, os europeus para ocupar esse espaço desse trabalho assalariado ou pago, inclusive com financiamento do governo. O governo pagou o transporte, a estadia, garantiu o emprego. O que é que você está dizendo? Você está pegando, né? É isso que eu falo para os meus alunos. Assim, olha, todas as pessoas que você vê ricas, se você for olhar a origem desse dinheiro, tem sangue, suor e lágrima preta. Ou seja, tem uma pesquisa que diz que para cada 10 anos de trabalho no Brasil, 7 foram sobre o regime escravocrata. Até essa conscientização de abolição é muito recente. Para 400 anos, para 136 anos, eu sou ruim de matemática, viu, gente? Tá? É muito pouco, a gente tem muito a ser feito. Então, assim, eu entendo você porque isso vai contra a nossa humanidade, nosso direito de errar. Porque é uma coisa pior do que você ser um profissional, você saber que você não pode errar, porque senão vão dizer assim, olha, é preto, só podia ser. Então a gente vive sob uma pressão psicológica horrível. E está chegada a hora de a gente estar reivindicando esse lugar da humanidade, da humanização, que nos foi tirada e é muito estressante. Mas infelizmente eu não vejo a médio e curto prazo, sinceramente. Não vou dizer agora, não, eu acho que a gente seria melhor para a gente sentir isso. A gente está mais instrumentalizado. Isso é isso. Eu vou querer falar um negócio também. Ó, eu tenho uma. Eu vou fazer uma indicação. Alex. Né, do livro Alex. para entender a questão das cotas, né? Cotas raciais da coleção feminina Plurais, que é organizada por Jamila, da promotora baiana santanopolitana Lívia Santana Vaz. Eu adquiri o livro, né? Quase todos pouquíssimos eu ainda não tenho, dessa coleção feminina Plurais. E a doutora Lívia, ela falou no lançamento, né, que o pessoal questionando, provocando sobre a questão das cotas, ela disse assim, isso é esmola. Isso é esmola. Eu sei, para nós, certo? Porque tem coisas que nós só podemos falar entre nós, por favor. Eu sei que isso não é esmola, não. Que não é pra gente deixar branco ouvir. Isso é verdade. É esmola. Mas a gente está num país que a gente ainda precisa disso. Olha a gravidade disso. É um sincretismo, é uma espécie de sincretismo. Aí tem que se sujeitar por enquanto. Quando sujeitar isso, que está falando? Cissa falou uma coisa dela, ela assim, ela falou assim, além do que, tipo isso que você falou nesse instante, a raça é humana. Isso aí se propagou como uma... É um pouco que fala do dia 20. A raça humana está querendo aquele dia de consciência. Não, mas não nesse sentido. Mas olha só, sentido, não. mas Claro essa frase, você vai ter que digerir isso aí. Digerir para poder compreender de fato o que é que ela significa. Quando a gente diz isso, e aí a gente pega isso e entende, somos todos iguais. Mas não é. Nós não somos. É isso. O tratamento nunca é. Não é igual, O tratamento nunca é. Então, para a gente pegar e entender nossa humanidade, primeiro a gente vai ter que entender por que nós somos tratados diferentes. Porque essa etnia é tratada diferente, né?
Porque a raça realmente é humana. Nós A fazemos a etnia preta, branca e nativa. Mas por que você não diz isso a PM quando aborda a gente? É isso, claro. Olha, gente, Olha, mas a raça é humana. Foi tirado. E olha que, A raça não é e animal. olha que eles são quase como também negros que também maltratam. Nós somos Sabe hominais. que isso lembra dos capitães do mato. Claro que a gente... O departamento de polícia. Gente, o negro é nas aulas da polícia. O negro é o suspeito. O suspeito, É isso ele é mesmo. suspeito, simplesmente. No departamento de polícia de São Paulo, e isso foi retirado depois de tantas pressões, inclusive por causa da reabertura política, a gente vai ter, tinha lá uma frase dizendo que branco correndo era suspeito e negro correndo era culpado, gente. Dentro do departamento de polícia, que tinha homens negros na corporação. E aquele homem negro passa, olha o campo psicológico aí, a gente veio para aquela pergunta inicial. O homem negro, dentro da nossa sociedade, ele é retirado dele também a masculinidade, o direito dele de ser homem. Porque a nossa sociedade, ela é heteronormativa e o que está no topo da hierarquia é um homem branco heterossexual. Pelo menos é o que ele diz. Entendeu? É aquela coisa que você falou agora mesmo. Tem coisa que a gente não pode falar para branco ouvir. Pronto. Então a gente não fala para branco ouvir que a raça é humana, mas a raça é humana. E a gente faz parte de uma etnia. Essa etnia é que nunca foi valorizada e que a gente não pode se acomodar, nunca foi, nunca vai ser. A gente vai ficar dependendo de esmola a vida toda. A Hollywood recentemente fez um filme incrível, porque tudo começou lá atrás. E se a Cor do Poder, quem assistiu esse filme aqui? Incrível, uma série. E se a Cor do Poder fosse preta, a gente não estaria aqui agora discutindo sobre igualdade racial. A gente não estaria discutindo, seriam os brancos, né? Um placebo, porque às vezes dizem que é remédio, mas é farinha de trigo com água na fórmula de remédio, velho. A gente tem que acordar para algumas iscas que são jogadas a gente. Tudo isso tem um bocado de mensagem subliminar lá. Entendeu? Eu vejo muita gente dizer, eu não me sinto como um preto escravizado, me dói. Porque esse chão, esse barro que a gente pisa hoje, tem muito sangue, suor e lágrima ancestral, velho. Foram gente que deu duro pra gente estar aqui hoje sem chibatada. E o cara tá dizendo, não sou preto não. Metade do país. Mas isso é uma questão de consciência. Calma. E o que está sendo discutido aqui é muito importante ressaltar que a gente precisa transferir esse DNA consciente para a pessoa que não entende que ele está sendo manipulado. Mas aí é o seguinte, isso aí é uma questão muito pessoal. É uma questão de consciência. O Antônio acabou de falar aí agora. Moisés é Moca? É Moca? Ela é a esposa de Moisés? Ele arrasou, viu? Moisés arrasou, gente. Não sabia não, vou buscar Moisés agora. Deixa eu falar. Antônio falou assim, Moisés disse que você tem esse negócio de luta racial, você é negão, não sei o quê, mas não casou com uma mulher preta. Aí a questão da consciência entra aí. Quem falou que Margarete não é preta? Margarete é preta sim, Margarete não é preta retinta. Existe mais de duas Isso é uma resenha interna que a gente sempre fala realmente com ele, dos meninos. Não, eu usei para ilustrar o que é consciência. Porque tem que ter, a consciência tá aí. A gente não vai poder obrigar uma pessoa, como o Zu falou, me dói porque a pessoa não se considera preta. Vamos fazer o quê? Sabe? Isso já não é, pessoal. Deixa eu te dizer por quê. Porque a gente tem uma lei 10.639, 11.645, da obrigatoriedade de se estudar a história da África, né? Quando se fala dos reinados, você não, ele está falando que tem pessoas que não se consideram pretas. E o tom de pele não define a etnia. Mas deixa eu te falar, quando você é furtado de aprender a sua própria história, por exemplo, na minha época, né? Que eu estudei nos anos 80, só se falava de negro a partir do momento como se o negro realmente fosse parente do ventre do navio. A gente não falava nada de África, aí de repente para se
conquista da escravidão. Escravo, é. Eu ficava na escola assim, ó. É o que a gente... Tá entendendo? Aí, agora tá falando de você. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma lei, mais uma vez, que assegura para os meninos e meninas, né, que se estude História da África. Só que essa lei não pegou, é outra lei que não é para inglês ver, que é uma lei de fruto de lutas de vários movimentos negros. Eu gosto de falar de movimentos, porque o movimento negro não é único, né? Tem pessoas com iniciativas individuais e de coletivos que chegou na lei de obrigatoriedade, mas se o professor não tiver comprometimento político com a causa, ele não fala, menino. Tá entendendo? Então, por exemplo, amanhã mesmo na escola que eu ensino, vai ter o Festival da Cultura, mas fui eu, uma professora de português, que tomou uma frente que nem a diretoria chamou a gente para fazer nada. Então, se a gente não tivesse comprometimento político com a questão, não ia se fazer nada, ia botar lá no mural, uma fotinho falando e acabou. A gente meteu a mão para fazer, então assim. E isso não está só na mão dos professores de História, de Artes e Português. O professor de Matemática precisa dizer na sala que a origem da matemática é do Kemet. Onde é o Kemet? Egito. Egito é o nome que o branco deu ao país, né? Que é a terra dos pretos. Então, assim, se a gente não fazer uma parada em conjunto e todo mundo se apropriar dos saberes, vai ficar parecendo que é uma coisa pessoal, e não é. Quando a gente não sabe de onde veio, eu não tenho como vislumbrar o futuro. O sistema educacional, ele está incutido de historicídio, de apagamento histórico. Tá entendendo? E aí a pessoa acha que o problema é com ela. Esse tratamento, que eu posso chegar num lugar, mas eu gosto de dizer assim, o fato de você ter muito dinheiro não vai te livrar do racismo. Eu gosto de usar isso para os meus alunos, porque fica mais prático, mais tático. Eu digo, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas por que você não é tão tratado igual a uma pessoa, né, tecnicamente branca? Porque raça vem antes. A raça vem antes. E essa construção das raças, ela é política para alimentar o capitalismo. A gente tem que ver que essa construção ela vai fazer parte do mercantilismo para poder ter uma teoria política, né, que vai retroalimentar o capitalismo. Não é do nada, né? Capitalismo e racismo estão, ó, juntinhos. Aí eu vou também sugerir uma leitura que é Gessé Souza. Poxa, esqueci agora. É Lixo do Atraso. Você falou uma coisa, foi engraçado, Parecissa, da lei da lei da igualdade do estatuto racial. Um professor meu, um colega meu, que ele é também professor de sociologia, igual a mim, ele falou que os alunos dele do terceiro ano do ensino médio não quis estudar. Se recusou. Se recusou, porque a escola particular... Consciência, falta de consciência. Disse que não ia estudar, porque não precisava estudar isso, que isso eles nunca iam dar. É mole? E ele foi falar com a diretora da escola, foi falar com a diretora da escola, a diretora disse que não sei que eu pulasse desse outro assunto, já que o menino não queria. Não é obrigatoriedade, então não é obrigatório. Você entendeu? É aquela coisa que a gente rodou, repara. Pra que essa escola é toda branca? Depois Mário eu vou falar. Peraí, vou pegar o gancho dela. Tem a ver com isso. Eu pegar o gancho dela. Porque antes disso... Não, rapidinho. Antes... Ele é o mestre, é o mestre. Deixa a mestra falar. Fale, mestre, fale. Porque depois que deram esse título pra ele, meu amor. Antigamente, bem antes, eu tinha até essa coisa de culpar as pessoas que vivem à margem da sociedade por não ter consciência. Eu culpava até, mas é tudo tão estrutural. Eu não vou longe, não. Tem tempo que eu moro num lugar periférico, no Cabula. Aí um adolescente falou, vou contar em fulano de tal. Eu não falo não, porque eu tenho tempo de contar em fulano de tal, menino. Por que, menino? Professor, que eu sempre levava no teatro lá no conjunto. Por quê? Porque fulano botou o parque aqui. Meu Deus. Que parque? Esse parque a prefeitura botou. Não disso. Aí fui. Então é uma coisa que já é estrutural, gente. Não é culpa porque o preto não se acha preto. Não. Isso é política, é coisa política. É. Eu vou só passar a bola para você. Vou só procurar para você, por exemplo. Uma certa vez eu fui fazer uma apresentação de teatro de empresa, que era que pagava meus boletos de teatro de empresa, né? Era oficial, antes do acidente. Eu era raça e tal. Aí, depois da festa, todo mundo gostou. Aí foi uma mesa com os diretores da empresa, uma grande empresa aqui do Brasil. Aí na mesa,
Aí só tinha praticamente de preto, rasta, e a mesa do diretor, tudo comendo faz saladinha. Eu falei, esse povo não come feijão, não, doido pra me jogar no feijão. Aí foi, eu também para não me queimar, eu fui, né, porque eu já sou queimado. Aí um diretor falou, vem cá, ô Rasta, você sabe tocar tambor, jogar capoeira? Porque eu não sei. Eu falei, não, eu sei ler livros. É porque eu gosto de ler livros. Porque como meu preto raça, ou toca tambor, joga capoeira. Eu não vou maconha. Eu até gostaria de... E a mulher vende acarajé. E para fechar, eu também dou aula de teatro escola. Uma escola particular, uma das grandes escolas daqui. Aí... Acho que é escola pública, mas... Da PM, não, da polícia. Aí vinha um major de outro estado. Veio um major de outro estado, lá de Santa Catarina. O major, o sargento que me falou, mandou tirar todo o guarda de soldados pretos, só queria pessoas brancas para receber. É brincadeira. Gente, deixa eu falar, eu preciso falar uma coisa muito importante. É uma coisa realmente que tem tudo a ver aqui com o que a gente está vivendo. É sério. Sem brincadeira. A gente rodou, repare que a gente rodou e a gente parou no mesmo lugar. Essa coisa da etnia é muito séria. Por causa disso, eu poderia... Hoje, eu ganhei o título de Rainha do Carnaval. O concurso existe há mais de 80 anos. Eu sou a única rainha do Carnaval da Bahia que ganhou por unanimidade. Eu marquei a história da minha carreira, da minha vida, e marquei a história do concurso. Mas por muito pouco, isso não ia acontecer. Porque na eliminatória, tinha uma pessoa sentada na comissão julgadora, que eu não posso dizer o nome, que é uma pessoa bastante conhecida da nossa cidade. Radicalíssima. Hoje não é mais, eu posso não, eu vou me comprometer. Eu vou me comprometer porque ele já se arrependeu. Mas ele ia acabar com tudo, ele ia mudar a história toda. Por quê? Por causa dessa coisa de quem é preto retinto e quem não é preto retinto, meu amor. A minha princesa, que ficou em segundo lugar, é preta retinta como o meu pai, como ele aí, ó, igualzinho a ele. Só que a qualidade artística, ela não tinha. Aquele concurso era meu, tanto que eu ganhei por unanimidade. Na história do concurso, eu ganhei nota máxima de todos os quesitos, de todos os jurados. Brancos, pretos, famosos, psicólogos, estudiosos, professores. E essa pessoa, por preconceito, porque é preconceito, não ia votar em mim, porque eu não sou negra retinta. Ela não é preta, não sou preta, meu pai é preto retinto, meus avós, claro, minha família, a parte de mãe, é descendente de alemão. Na minha família tem o sobrenome Haussmann, mas todos somos mestiços. Quem vai dizer que eu não sou preta porque o meu tom de pele é esse? Então, ele ia lascar com minha vida, Antônio. Ele ia acabar com minha vida, porque a menina só era preta retinta. Mas a menina não era mais bonita do que eu. A menina não era mais bonita do que eu, não. Retinto assim. Pra ele, escute, não, Antônio, entenda. Você sabe o que eu tô dizendo. Pra ele, retinto, preto. Pra ele não é preto, eu não sou preta. Preto é ele. Pra essa pessoa, peraí, deixa eu concluir. Se eu concluir, Antônio, pra ele, preto é ela, entendeu? Pra ele, Renata não é preta. Preto é ela. Você tá entendendo do meu ponto de vista? Isso ia ser uma injustiça tremenda. Entendeu? Porque qualidade artística ela não tinha, beleza mais do que eu, ela não tinha. E ela ficou em segundo lugar. Ela ficou em segundo lugar por causa dele. Porque se ele não tivesse nem em segundo lugar, a menina ia ficar. Então era justo uma menina ganhar só porque o tom de pele dela era mais escuro que o meu? Não, meu amor. Não. Tá errado isso aí. Isso também é discriminação. Entendeu? Aí aquela coisa, a gente voltou pro mesmo lugar. Vocês concordam com isso? Porque a definição da etnia não tá no tom de pele, nem no cabelo, não. Tá na ancestralidade, tá no pai, na mãe, nos avós, nos bisavós. É isso que define se a gente é preto, se a gente é branco, se a gente é indígena. Concorda ou não concorda? Não tá no tom de... porque fulano tem um tom de pele mais claro, então não é preto. Porque o fulano tem um cabelo liso, então é branco. Porque fulano tem um tom de pele claro, é branco. Não é branco, Margarete não é branca, eu não sou branca, Mari não é branca, Renata não é branca. E como é o nome dela? Patrícia, Helena não é mais preta do que a gente.
Só porque o tom de pele dela é preto. Não é mais preta do que a gente. Eu queria saber se isso ocorreu em sua vida uma vez. Nesse sentido. Importância. Porque você tem um tom de pele mais claro. Foi. Antônio me conhece, eu sou criado no bairro periférico, perto do Cabula e tal. Mas eu vou te dizer, todas as vezes que eu recebi a abordagem do meu amigo com pele mais clara era mais amena. Todas as vezes. Ele corria junto comigo da polícia com medo, que a gente não sabia que tinha direito de ficar, porque a gente não era culpado e tal. Mas todas as vezes a minha abordagem com a polícia era mais hostil. Mas isso a gente não discute, não. É isso que a gente tá falando. Por mais que se queira citar. Olha, enquanto as pessoas mais as pessoas de pele mais clara têm mais acesso. Não é que eu concordo comigo, meninas. Enquanto mais as pessoas mais retintas. Alex tá falando. Fala, Alex. O papo já foi embolando, mas vamos voltar rapidinho. Foi aqui que você estava falando, né, do capitalismo anda junto com o racismo, né? E aí eu lembrei dessa coisa do quem não trabalha é vagabundo. Esse mito do trabalho, que a gente tem que trabalhar muito. Meu pai é mestre de obra, veio, né, já passou fome, veio com 18 anos do interior pra cá e sempre trabalhou. Meu pai quase nunca tirou férias na vida. E você fala, meu filho, trabalhe, você tem que trabalhar, E na Constituição Civil, ele é negro, né, mais escuro que eu, né, então, portanto, nesse colorismo mais racista da infecção. Argentino aí. E aí ele vem pra cá e trabalha com o Constituição Civil, então sobe, vai de peão até mestre de obra, mas sempre enriquecendo o povo branco. Os donos das empresas, quando ele começou na empresa, ele tinha, o cara tinha um tempra velho. Hoje o cara é um dos donos do prédio que achou esses 51 milhões de Jandel, por exemplo. Você tem noção. Então, ele sempre falou isso. Eu falava com meu pai, chegou a hora que eu comecei a entender, eu falei, meu pai, não, pare. Você não tem que trabalhar pra caramba, não. Isso é um pensamento que o branco está dizendo pra gente, um pensamento escravista. Que a gente tem que trabalhar, se a gente trabalhar e ser vagabundo. Meu pai chegava antes de pouco do horário, saia sempre depois. E sempre na enganação de que ele ia receber uma gratificação que terminava uma obra e cadê? Né? Eu queria falar sobre isso mesmo. E puxando o gancho da que ela estava falando ali, já que né, esse papai eu estava entendendo o que a de cá falou. Eu estava entendendo o que ela quis dizer o seguinte, eu entendi o que ela quis dizer. Eu acho que foi isso que eu entendi, que a gente tem que chegar, que é uma utopia, acho que está muito longe de a gente chegar num momento que não precisa de fato ter leis para dizer que a gente precisa. Nesse lugar, essa utopia, ela existe, eu acho que a gente tem que caminhar para isso mesmo. Então, um dia que a gente cair numa igualdade racial, que na verdade, cair numa igualdade que não existe, por isso que é perigoso a gente reverberar isso, que somos todos iguais, porque não somos todos iguais. Tem que ter esse cuidado de não reverberar isso, né? Mas entender que a gente tem que lutar de fato para isso. Deixamos de ser racializados, porque a gente foi racializado. A gente era, quando na África não tinha esse negócio. Uma coisa, se a gente continuar dizendo que somos todos iguais, ou que essas diferenças, a questão de que, olha a nomenclatura que nós temos, bota na cabeça, preto e pardo são os negros no Brasil. Quando a gente pega e fala o tom de pele, o retinto, o tom mais claro, que minhas filhas até ficam, minha caçula, né, fica assim, a minha mãe é afrobege. Aí fica, aí eu disse, olha, o que a gente tem que perceber? Perceber o seguinte, quando eu, em relação às cotas, se eu precisar fazer um concurso, eu não vou pegar e me declarar nas cotas, a não ser como uma mulher parda. Eu não posso dizer assim, olha, eu sou a negona. Posso? É a minha honestidade falando o que não está acontecendo muitas vezes. Porque o brasileiro, e aí faz parte da dominação colonial também,
ele muitas vezes não se identifica como negro. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a ir para a sala de aula e falar sobre a consciência negra antes de ler, quando eu começava a falar, os meninos olhavam para os colegas mais retidos e diziam: olha aí, tá falando de você, todos negros na sala. Todos negros. Se eu chegasse na periferia e dissesse, porque nós, quando eu falava nós negros, os meninos faziam para mim, não, me negavam a negritude. Muitos. E eles me negavam a negritude, aí eu vinha todo o processo para poder eles aprenderem os outros, quem tinha a mesma tonalidade que eu, quem tinha a tonalidade ainda mais clara que a minha. E que eu disse, sabe qual é o problema? É que foi plantada uma semente de discórdia. Esse negro é feio. Que o negro não sabe que ele é negro, mas o branco sempre sabe quem a gente é. Gente, o poder está dando pressão ali. Eu posso falar uma poesia? Pode. Deve, Deixa eu falar só uma coisa rapidinho antes de fazer essa poesia. No dia 27, no meu horário, vai ter uma comédia muito boa. Eu sou suspeito. Ó, gente, Zoom vai estar também. Lázaro Machado vai estar, Paulo Neri, Clóvis Oliveiras, Alterman, uma comédia periférica, Paulo Neri. preta, já falei Paulo Neri, viu? Dia 11, vocês são convidados, sabe? O dia 27, por favor. Gente, vou ler aqui Punhos de Ébano, que é uma poesia que está nessa coletânea chamada Literatura Negra Feminina, Poemas de Sobrevivência, organizado por Elisandra Souza e Yara Aparecida. Inclusive, salvou nesse livro, deu essa mulher, porque ela falou assim: Aline, faça um vídeo. Teve uma chamada, né, de mulheres poetisas de declamar suas poesias, e eu não imaginava que ela ia transformar essas poesias para botar nesse livro, que é lindo. E tem uma linha do tempo que vai de Maria Firmina dos Reis, né, com Úrsula, que foi a primeira mulher negra a lançar, né, um romance, até 2021, 2020, tá? Então ela faz um mapeamento de toda a produção literária de mulheres negras. E eu dei com essa mulher também, igual que a internet, tá vendo? A gente sabendo usar Instagram, o que acontece? Nem conheci ela pessoalmente ainda. Ela falou: Aline, bota aí. Eu fui lá, fiz minha maquiagem, gravei 1000 vezes. Então, assim, Punhos de Ébano. Capturados, embarcados nos porões cubeiros, embalados nos murmúrios, ondas do Atlântico, trazendo água nos olhos, regando o misterioso mar de incertezas. Trouxe sequestrada a grande matriz da civilização, lágrimas, sangue, suor, açúcar, ouro, café, cerne das riquezas da nação violenta tropical que expropria, explora, estupra, desumaniza. Mata Atlântica encantada, miscigenada, massacrada. A quem pertence a glória dessas histórias? Lei da áurea vadiagem, legislações de papel, que conduz os corpos negros para as favelas, subúrbios, periferias, prisões arbitrárias. Cortinas de fumaça abrem as janelas do passado, revelam as violências, torturas. Aos que trazem na pele a cor da noite, todos os dias são de chumbo. Opositores do regime, perfil azeviche, roupas coloridas, calças largas, cabelos como coroas ao alto, punho cerrado, entoando gritos de ordem e de dor. Black Panthers, Tupiniquim, expulsos do paraíso racial. A arma é musical. Que bloco é esse? Oswaldão, Marighella, Luiz José da Cunha, João Rodrigues da Silva, Wilson Simonal, Lélia Gonzalez, Abdias, Beatriz do Nascimento, Antônio Carlos dos Santos, eis a Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental, MNU, revolucionando, fundando quilombos, em pleno carnaval, onde nunca houve democracia racial. Não quis saber? Nós viemos mostrar para você. A gente pode tirar uma foto todo mundo junto? Pode. Vamos Gente, a Renata lê dela. Ah, Renata vai ler. Renata também pode tirar. Viu aí? Vamos lá. Eu só sei que Moisés deu o nome, viu? Ciente, consciente. Consciência de que seu corpo, da mente ao ventre, é espaço presente.
alforria, libertação. Quantos vinténs nos restam da colonização? Bocas, peitos, ainda sangram. O racismo é a pedrada na testa que tinge nossa fronte de vermelho. Plantam sementes de discórdia onde haveria de ser libertação. Nós existimos, somos um todo, cheio de muitos, atravessados por Atlânticos que já nos afogaram tanto. Mergulhar na consciência é muitas vezes perder o fôlego. Diasporicamente, respira. Hoje, emergimos resistentes. Poética. Eu vou gravar, eu vou memorizar essas poesias. Uma foto. Aqui mesmo, aqui no palco, todo mundo. Paulinho tira, depois Paulinho vai. Palco, rapaz.